E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Confessional Podcast. Nós temos a alegria hoje de receber o reverendo Augustus Nicodemos, vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Doutor Augusto Nicodemos, a nossa primeira pergunta é para saber um pouco mais sobre os seus estudos, principalmente no começo de tudo. Doutor Augustus, onde o senhor estudou e quando o senhor foi ordenado? Sim, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela oportunidade de participar desse podcast. Saudações aí a você, Uriel, o Matheus, o Rodrigo, o Ronaldo, todos os queridos irmãos que fazem parte desse empreendimento. Bom, em primeiro lugar, eu estudei no Seminário Presbiteriano do Norte de 1980 a 1983, mas eu fui ordenado pastor em 1982, quando eu estava no terceiro ano, devido à carência de pastores no meu presbitério naquela região, naquela época. Então, quando terminei o curso, já era pastor. Me lembro, inclusive, no último ano, celebrando a ceia lá no seminário, para os seminaristas, juntamente com os professores. Foi um grande privilégio. E, nesse sentido, a necessidade de ordenar em 82, antes mesmo de concluir o curso, era relacionado com a igreja, o crescimento da igreja? O que estava em vistas quando o presbitério ordenou o senhor, mesmo não tendo concluído? Era exatamente isso. Igrejas campos, né, que precisavam de pastor e de trabalho evangelístico, missionário. Então, eu me lembro que logo depois, naquela altura, eu já estava, inclusive, plantando igrejas aqui no ao norte de Recife, em Olinda, em duas localidades, que era Ouro Preto e tinha mais outro bairro, agora me esqueço, me foge agora, já vem. Jardim Atlântico? Jardim Atlântico. E então vi a necessidade de pastorear, celebrar ceia, enfim, fazer todos os atos pastorais, né? Então o presbitério foi em frente e fez isso. Pastor, e ainda nesse campo, acho que uma pergunta relevante é o que é que o senhor estudou no TCC? Porque a gente que saiu da graduação mais recentemente, eu, por exemplo, a gente sabe que é uma grande dificuldade encontrar um campo que você se interesse, você possa desenvolver uma boa pesquisa. Então, puder falar sobre isso um pouco? Sim, eu estava bem interessado na questão dos dons espirituais, particularmente a questão do dom de línguas. Sim. Então, o meu TCC, que na época não era assim que chamava, né, era mais monografia, ele foi em cima disso aí. É uma pesquisa histórica a respeito da ocorrência de línguas através da história, né? E verificamos então que não ocorreram em todos os períodos da história da igreja, e depois tentando relacionar com os dias de hoje, e especialmente querendo oferecer uma condição de análise melhor do movimento pentecostal, né? que dava muita ênfase a isso. O movimento pentecostal estava em ascensão nesse período, e então havia muito questionamento a respeito desse assunto. Então, foi a respeito disso aí. Então, o senhor já estuda pentecostalismo há quase 40 anos. Não é que eu estudo. não é que eu estudo, mas não pode ser ignorado, porque é um fenômeno no mundo, né, e no Brasil particularmente, onde o pentecostalismo mais cresce no Brasil. Então, não podia deixar de ficar de fora da minha atenção, da minha análise, e eu precisava de respostas, né, porque algumas afirmações do movimento pentecostal, elas não estão de acordo com a tradição na qual eu fui criado, que eu aprendi, que é a fé reformada, né? Especialmente a questão de revelações, a atualidade de alguns dons e tudo mais. Isso especialmente, né? Outras coisas não tanto. Então, era preciso, não pode ser ignorado o movimento pentecostal. Reverendo, a gente sabe que existe, pesquisando um pouco sobre a sua história acadêmica, a gente sabe que existe uma certa proximidade da sua graduação para o mestrado. Os estudos acerca do mestrado já surgiram por aí ou foram mais próximos de iniciar os estudos? Uhum. Olha, quando eu terminei o seminário em 1983, eu fui imediatamente, um ano depois, eu fui fazer o meu mestrado. E quando voltei, o mestrado durou um ano, foi na África do Sul, e o tema dele foi a respeito
do pensamento do apóstolo Paulo do tema Acho que O tem Novo aqui, né? Homem. Dá para mostrar aqui para o pessoal que a gente Isso, tem aqui é um- material de De primeira. primeira mão aqui, olha aí. Exatamente. Só coisa fina aqui, viu? Aqui tem um resumo, The né? New Man and Paul. Exatamente. Perdão, aqui é a original, né? O Novo Homem nos escritos do apóstolo Paulo. Mas o mestrado, mas não é Gálatas, né? Aqui o trabalho já é em Gálatas. Colossenses, focando mais em Colossenses. Colossenses. Então, eu não esse caminho que eu segui, eu não aconselharia para todo mundo. Eu aconselho você ter um tempo entre as graduações. Então, no caso aqui, eu aproveitei uma oportunidade. É uma oportunidade que surgiu porque o professor de Novo Testamento, lá na universidade onde eu fui estudar, na África do Sul, era amigo do meu sogro, que era o reitor do seminário. Então, ele que conseguiu essa oportunidade que não podia esperar. Mas, inclusive, eu acredito nisso. A pessoa faz o bacharel em teologia, ela amadurece isso aí um pouquinho, para depois fazer o mestrado, amadurece um pouquinho e depois vai para o doutorado. Porque senão a pessoa acaba mestre e doutor muito cedo e sobe a cabeça. Descola um pouquinho da igreja também, né? Escola, sim. E acaba ficando muito teórico e alguns sucumbem à tentação da arrogância e da vaidade. Verdade. Agora, eu não sei, eu posso estar enganado, tô corrigindo agora o senhor na data, mas pelo que eu me lembre, o senhor veio quase pai com Dona Minca grávida em 86, que foi quando Drica nasceu, 85 na verdade. Sim. Então, 83 o senhor termina, 85 vai para o... Isso. Então tem um ano ou 2 anos, né? Aí. Tem um espacinho... entre a graduação, não é tão grande, né? Não, geralmente a gente recomenda bem mais do que isso aí. Mas o orientador lá no mestrado na África do Sul, ele era reformado? Como é que... Sim, ele, por sinal, era um holandês da Igreja Reformada, cedido pela Igreja holandesa para ensinar Novo Testamento lá na faculdade. O nome dele era Lambert Floor, homem de Deus, já deve ter falecido a essa altura. A mim ensinou muito. Foi talvez a pessoa mais importante para mim nesse período da minha formação. Tem publicação dele? A gente agora precisa ler. Eu fiquei curioso agora. Homem tão importante assim, não sabe. Procurar, né, a respeito desse... Ele tem. Desse irmão. Ele tem, mas em africanos. Ah, ok. Aí já... Né? Tem um curso aqui do lado, não sei se... Já tá difícil. Eu vou colocar no Google Tradutor lá, ver o que ajuda a gente. Ajuda, sim. Acho que dá para ler. Muito bom. É muito interessante esse conselho que o senhor nos dá, porque existe dentro da escola teológica, da igreja, pelo menos da igreja presbiteriana, que é a mais próxima a nós, tem tido esse cuidado de não haver essa proximidade tão grande do academicismo. A gente não se esqueça, principalmente de cuidar da igreja, né? Para que a gente encontre esse equilíbrio aí, não deixe de estudar, não deixe de buscar conhecimento, mas também não deixe também de ser piedoso, de continuar fazendo tudo aquilo que o Senhor pede para que a gente faça. E é realmente interessante porque é muito tentador. A gente se sente tentado a concluir o seminário, já engatar no mestrado e terminar o mestrado, já começam a perguntar o que é que a gente pretende, mesmo que haja pretensão, mesmo que a gente já tenha um direcionamento daquilo que a gente pode fazer. É muito bom ouvir de pessoas mais experimentadas como o senhor dizer assim, calma, viva um pouco a igreja, aprenda a vivência da igreja, e aí você pensa, e podendo até redirecionar o seu campo de estudo e tudo mais. É isso aí. E como nós aqui sempre citamos, afinal, perguntar não ofende, né? Então, eu queria iniciar algumas perguntas mais teológicas ao senhor e a gente conversar sobre isso. Eu queria que o senhor explicasse para aqueles que nos ouvem e também nos veem no nosso canal no YouTube, se você ainda não é inscrito nesse canal e está assistindo por causa do Reverendo Augustus, não perca a oportunidade, se inscreva aqui no canal, porque é importante que você nos acompanhe em todas as nossas mídias sociais. Chefe, o que é teologia bíblica? Sim. O termo teologia bíblica é bem mais recente do que teologia sistemática e surgiu em oposição à teologia sistemática e nasceu no campo do liberalismo teológico. Qual era a crítica que eles faziam? Eles achavam que a teologia sistemática estava muito dominado pela filosofia ou pela lógica e a tentativa de organizar o ensino bíblico em departamentos
em grandes grupos bem definidos, como teontologia, soteriologia, cristologia, acabava não fazendo justiça ao caráter da revelação, que é progressivo, num contexto histórico, e que certamente marca o conteúdo dessa revelação. Então, essa crítica foi inicialmente feita por liberais, mas depois ela foi a ideia de se fazer uma teologia seguindo o progresso da revelação, em vez de simplesmente sair pegando textos que falam todos a mesma coisa e coloca na mesma gaveta. Em vez disso, é estudar como esse assunto foi desenvolvido gradualmente. Por exemplo, como Deus revelou a Moisés, como ele revelou a Abraão, como é que ele revelou a Paulo, em vez de dizer assim, o ensino da Bíblia sobre Deus, o ensino da Bíblia sobre Cristo. Então, há uma diferença de abordagem, mas que faz toda a diferença no resultado final, né? Então, o que aconteceu? Alguns teólogos estudiosos conservadores, eles comprometidos com a Bíblia, eles perceberam que essa abordagem, se fosse escoimada dos pressupostos liberais, ela poderia ser muito útil. E aí surge a teologia bíblica dentro do campo reformado. Gerhardus Voss é um nome muito importante aí, também o George Elton Ladd, que também tem um livro muito bom sobre isso. Eles foram mais ou menos os pioneiros. Mais ou menos um neobartiano, Oscar Cullmann, ele também foi bastante decisivo, né, para que a teologia bíblica pegasse, né? Então, hoje, no campo reformado, teologia sistemática e teologia bíblica não são inimigos, né, mas eles se complementam. Embora não falte assim uma troca de farpas, né, entre os teólogos sistemáticos umas cutucadas, né, mas no final acaba se complementando. É engraçado porque quando a gente entra no seminário, e é comum a gente continuar os seminaristas ouvindo seminaristas falando a respeito disso, porque eles vão questionar os professores de qual eles gostam mais, mas na tentativa de dizer assim, então você é bíblico, então você é sistemático, né? Qual é o seu partido? Uhum. Marvel de si, né? Sempre tem que puxar para um lado, né? Sempre o seminarista pergunta, professor, mas entre os dois aí, qual que o senhor manda, qual que o senhor quer que eu compre o livro dele? Qual que o senhor quer que eu compre? Sempre tem um que puxa para o outro lado. Agora, o senhor é um teólogo bíblico em termos assim, mais acadêmicos, né? A gente não falou até do PhD, que tem aqui também, o trabalho na 1 Coríntios, e como teólogo bíblico, como é que o senhor definiria, né, um conceito de teologia bíblica reformada? Qual seria o diferencial da teologia bíblica dentro do seio reformado mesmo, assim, dentro dessas muitas outras facetas? Uhum. Para você fazer teologia bíblica, você parte de alguns pressupostos. Então, você parte de que você tem que partir de pressupostos a respeito da natureza da Escritura, da natureza da revelação, da unidade da revelação. Você vê, os teólogos bíblicos que são liberais e que usam a crítica a crítica bíblica, eles falam em teologia de Moisés, a teologia de Lucas, a teologia de Mateus, a teologia de Paulo, e eles estão abertos para que essas teologias sejam concorrentes e contraditórias, porque eles não creem na inspiração da Bíblia e nem na unidade da revelação. Então, somente teólogos comprometidos com a Bíblia, que é o caso dos reformados e de outras linhas comprometidas com a Bíblia, é que podem falar assim, teologia do Novo Testamento. Porque isso significa que existe uma teologia do Novo Testamento. Alguma unidade aqui. A unidade. Né? E é claro, cada autor ele tem uma contribuição para essa teologia, mas essa contribuição não contradiz, a contribuição de Paulo não contradiz a contribuição de Tiago, por exemplo. Vou dar um exemplo mais concreto. No Antigo Testamento, a gente costumava falar da teologia do Antigo Testamento, mas um teólogo crítico ele vai dizer que o livro de Gênesis ele não é autêntico, né? não foi escrito por Moisés, ou editado ou revisado, enfim, não vai negar a autoria mosaica e vai dizer que tem pelo menos 4 fontes que estão por detrás da composição. E aí chegam ao cúmulo de escrever um livro, a teologia do javista, a teologia do eloísta,
a teologia sacerdotal e do deuteronomista, e que seriam teologias contraditórias, né? Que alguém pegou e juntou. De períodos diferentes, né? Com ênfases diferentes. E alguém juntou formando um livro só, que é o livro de Gênesis, né? Ou o Pentateuco todo, né? Porque eles levam essa... Às vezes o Hexateuco com o inclui Josué. Né? Então, mas um teólogo bíblico, né, comprometido com a autoridade da Escritura e a unidade da Escritura, não chegaria a esse ponto, né? Pastor, uma coisa que, quando o senhor estava falando em questão de unidade, que eu fiquei curioso de saber, é como é que os dispensacionalistas costumam ver isso? Porque nós reformados, em geral, nós professamos uma fé pactual, uma fé aliancista, e eles não têm um entendimento necessariamente como nós temos. Então, como é que, já que eles não veem essa unidade entre Novo e Antigo Testamento, como é que a teologia bíblica que os dispensacionalistas, óbvio que é difícil dizer dos dispensacionalistas, porque existem vários ramos, mas assim, uma visão geral sobre isso. Olha, certamente eles têm suas teologias. Eu mencionei aqui o nome do George Led. Led ele não é dispensacionalista, mas ele é um pré-milenista, que é das posições tradicionais, é que mais se aproximaria do dispensacionalismo. Mas ele consegue fugir da escatologia dele quando ele vai fazer teologia bíblica, de forma que você lê o Led e não vaza, não percebe do livro dele que a escatologia dele é pré-milenista, porque a teologia bíblica quase que obriga você a ser amilenista. Não tem, é muito difícil não chegar a essa conclusão. Mas o Led, ele consegue... Não aparece muito, né, o pressuposto pré-milenista dele. Talvez o conceito de reino dentro da teologia do Led, entre o já e ainda não, aí isso não é tão importante o pacto, mas o conceito de reino está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Exatamente. E isso levanta uma grande questão, né, que os teólogos bíblicos discutem também, que é a questão do mite, né, o centro, qual é o centro do Antigo Testamento, do Novo e da Bíblia toda, né? Então, os teólogos bíblicos mais tradicionais, como Gerhard Voss, por exemplo, ele vai dizer que é a história da redenção, né? A Heilsgeschichte, né? A história da redenção é o tema que unifica todos os grandes temas como Deus, Cristo, amor, salvação, justificação. Tudo isso está englobado dentro dessa perspectiva. Quem melhor escreveu sobre isso para mim foi Herman Ridderbos, que é um teólogo bíblico holandês, já falecido. Eu gosto muito dos holandeses, né? Escreveu um livro sensacional, que é a Teologia do Apóstolo Paulo, onde ele desenvolve isso muito bem. Mas voltando para os dispensacionalistas, eles não têm como permanecer coerentes com o pressuposto das diversas dispensações e ainda fazer uma teologia bíblica, porque essa questão do mite, para eles, desaparece. Eles não têm como responder a isso, uma vez que seriam diversos, né? Então, eles não têm como produzir uma boa teologia bíblica. Por isso que é importante a questão do pressuposto, né? E os pressupostos reformados da autoridade da Bíblia, a suficiência da Escritura, a unidade da revelação, o aspecto progressivo, isso tudo permite que você faça uma boa teologia bíblica. O senhor acha que a gente conseguiria ter uma boa teologia bíblica hoje sem ter algum risco de perda de fé? Olha, a fé, ela não necessariamente depende da teologia bíblica, ela não necessariamente depende disso. A fé salvadora, ela descansa na obra completa de Cristo e não tem outra esperança ou expectativa de redenção a não ser naquela obra. E isso é uma coisa que não é necessariamente negada pelas outras linhas que não a reformada de teologia bíblica. Você vai encontrar gente de teologia arminiana ou mais dispensacionalista até, que não vão negar isso, né? Que a nossa redenção ela depende somente da obra completa e realizada de Cristo. Então é isso que a fé precisa, ela só precisa disso. Agora, uma boa teologia bíblica ajuda você a ler a Bíblia melhor, a você entender melhor a revelação de Deus,
a você ter resposta para seus questionamentos e dúvidas. Só tem benefícios. Quanto melhor, quão mais fiel é a teologia, quão mais acurada ela é, mais benefícios ela traz para nós. Porque a verdade é que liberta, né? A verdade é que transforma realmente. Mas tem um problema aí. Eu não sei se você vai concordar comigo. Você mesmo mencionou historicamente que a teologia bíblica ela teve origem com o movimento liberal. E parece que ainda hoje, dentro das escolas de maior enfoque na teologia bíblica, sem entrar muitos detalhes, mas, por exemplo, a escola lá do Vaticano, o pessoal que realmente estuda até com os manuscritos, você tem ali uma força liberal ainda. Acho que o senhor mesmo menciona da sua própria história no estudo da teologia bíblica, quando na Holanda, que teve um certo abalo, né? A gente não acredita em perder de fé, mas a gente entende que é uma área que tem uma ênfase, parece, de questionar muito, talvez até pela sua própria origem. E por que o senhor acredita que ainda hoje nós temos uma força liberal, crítica, dentro da teologia bíblica? Por que eles ganham força ali, nessa área, né? É porque era um movimento de reação contra a teologia sistemática. Os teólogos sistemáticos, aos quais os liberais reagiram, eram todos comprometidos com a autoridade da Escritura. Eram teólogos que acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus e que a Bíblia dizia a mesma coisa e que, portanto, achavam que poderiam pegar passagens de qualquer parte, de qualquer período da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, e agrupar, colocar uma ao lado da outra para provar seu ponto ou para demonstrar o seu ponto, né? Então, a reação do liberalismo teológico foi detonar toda essa tentativa por conta do que ela necessitava, né? Para você fazer teologia sistemática, você tem que crer que o liberalismo não produz teologia sistemática. É difícil você encontrar. Você dificilmente vai encontrar uma teologia bíblica feita por um liberal. Geralmente teologia eles vão para feita pelo liberal. Ele geralmente vai para a teologia bíblica. Mas é que às vezes eu vejo, eu não sei se o senhor também enxerga isso, ainda hoje, né, alguns jovens que militam nessa parte mais da teologia bíblica, da teologia exegética, às vezes parece que eles estão a fim de dissecar o texto. Sim. E às vezes o que sobra é muito pouco do texto. Essas ênfases, né? Só para citar um movimento que já está meio refutado, o DJ Seminar, mas outros movimentos que vieram com essa ideia de fazer uma análise crítica do texto e que parece que sobrou muito pouco da Bíblia, né? Apesar do nome teologia bíblica. Porque a grande pergunta é essa. Quando a gente fala teologia bíblica, então a primeira pergunta é: que Bíblia? Né? Que Bíblia vai ser o objeto de estudo? Né? Você vai tirar os textos de que Bíblia? Se não tem uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, então, se são duas coisas distintas, então você já não pode falar de teologia bíblica. Você pode falar de teologia do Antigo Testamento, que aí já não cabe mais, né? Seria teologia das Escrituras de Israel, porque se falar de Antigo, pressupõe que tem um novo que substitui, né? Então já não é mais teologia do Antigo Testamento, é teologia das Escrituras de Israel e teologia dos escritos cristãos. Então, essa pergunta já define, né? Que Bíblia? E aí vamos pegar. Chega no Antigo Testamento, né, chamado de outro nome aqui, aí chega em Isaías. Que Isaías? Um único Isaías ou Deutero-Isaías, Trito-Isaías? Tem até pessoas que postulam que são 4 fontes em Isaías. Então, vai essa confusão aí. Mas só essa pergunta já define, né, de cara. Né? Que Bíblia? Teologia bíblica, mas que Bíblia, né? Vai sobrar pouca coisa, né, no final dessa história. Mudando um pouquinho do assunto, mas ainda sobre a vida, né, da igreja e a vida do crente, como é que o senhor pensa diante desse grande número de igrejas que a gente tem visto, algumas bem independentes, igrejas emergentes, vários tipos de igrejas que nós temos hoje, o futuro das denominações, especialmente as denominações históricas, como os batistas, episcopais, presbiterianos, né, anglicanos, enfim. Como é que o senhor observa, né? Claro que isso é uma previsão
muito, muito difícil de ser feito. Quase mas, Nostradamus. exatamente, mas é Nicodemo, não é Nostradamus. Como é que o senhor vê isso? Bom, para começar, presbiterianos não são profetas, né? É difícil isso aí. Existe um risco de que, e eu não sei nem chamar de risco, mas eu vou chamar de possibilidade, então. Existe uma possibilidade de que as denominações, como nós as conhecemos hoje, elas venham a ser substituídas, alteradas ou radicalmente mudadas diante do que a gente está vendo. Por exemplo, as grandes denominações históricas que fizeram os Estados Unidos e a Europa, elas acabaram ou estão em processo de. Na Europa, muitas delas subsistem apenas porque tinham muitas propriedades, tinham muitos recursos e que ajudaram a manter a igreja que não tem membros mais. Aí faz um estacionamento, faz um café, aí... Então, isso algum dinheiro aconteceu com isso. com Igreja Presbiteriana, Batista, Congregacional, Luterana, Episcopal. Na Europa, nos Estados Unidos, essas denominações históricas elas estão num processo acelerado de esvaziamento. E, ao mesmo tempo, você vê crescer igrejas que aumentam o número de igrejas independentes. Igrejas que querem ter... que viram as... Por um lado, tinha as bênçãos da denominação, mas, por outro lado, tinha a dificuldade. Se a liderança de uma denominação resolve ser liberal, então as igrejas locais que estão dentro dessa denominação e que não são liberais, elas não vão ter muito futuro ali dentro. Então, por conta dessas restrições impostas pela máquina denominacional, por assim dizer, muitas igrejas optaram pela independência. Assim, independência formal, mais o que eles chamam de rede, mais um relacionamento informal. Um presbitério informal. Um presbitério informal seria essa palavra, né? Igrejas que estão comprometidas por laço de colaboração, de compartilhar teológica, a mesma visão teológica, mas que não estão assim subordinadas a uma autoridade que possa acabar com elas, né? Por assim dizer. E, biblicamente falando, o nível que a gente vê que o Novo Testamento chega é até presbitério. Né? Só vê presbitério. Presbitério para cima já é mais uma decisão do cristianismo histórico de funcionamento das igrejas, né? O que aí elabora convenções, elabora sínodos e Assembleia Geral, mas isso aí é mais coisa da própria igreja, né? Não haveria nenhuma fundamentação necessariamente bíblica para isso. Então, muitas igrejas preferem ficar de presbitério para baixo. E aí não tem denominação, né? Não teria denominação. Então, seria... O senhor acha que é esse tipo esse formato que deve... Eu não estou dizendo que é o ideal. Não, mas o senhor acha que é ele que está... Está caminhando, porque você vê, numericamente, as denominações se esvaziando, né? Sim. E surgindo e crescendo esse número de igrejas independentes. Agora, infelizmente, algumas dessas igrejas independentes elas têm uma teologia não muito boa, têm líderes que se chamam de apóstolos, e, enfim, né? Existe uma possibilidade grande também de aquilo que elas estão querendo evitar, elas vão encontrar mais na frente, né? Porque uma vantagem da denominação é que, quando a liderança da denominação é boa, mantém em xeque a doutrina das igrejas, né? Preserva a doutrina das igrejas. Mas a gente vai ter que aguardar para ver. Mas a tendência parece ser essa. Pastor, ainda nesse sentido, né, quando você conversa com pessoas que são cristãos de outras denominações, batistas, congregacionais, eles sempre acham engraçado a nossa forma de funcionamento, né? Vamos dizer assim, quase que a nossa eclesiologia, né? Porque a gente tem uma igreja local, acima tem um presbitério, um sínodo, o Supremo Concílio acima, inclusive do qual o senhor é vice-presidente. E um ponto muito importante é porque a gente se apega muito, enquanto IPB, na nossa confessionalidade, que é inclusive o nome do nosso podcast. Qual a importância que a confissão tem, de certa forma, não só
de parar esse movimento, mas que talvez seja a forma que nós, enquanto igrejas históricas, temos de frear essa tendência dos nossos tempos, dessa fluidez, quase. Uhum. Isso. Tem que lembrar o contexto em que as confissões surgiram. As confissões elas surgem no contexto da Contra-Reforma Católica e durante um período em que a Reforma Protestante estava começando a se dividir. As diversas linhas que nasceram com o protestantismo precisavam se identificar. Eles precisavam dizer o que é que eles criam, o que é que eles não criam e o que é que os unia. Então, os presbiterianos, os batistas, enfim, todas aquelas linhas, luteranos, fizeram as suas respectivas confissões para dizer o que é que eles criam e o que é que todas as igrejas presbiterianas professavam. Então, a confissão de fé é importante para manter a unidade, dar a identidade e responder perguntas do tipo o que é que vocês acreditam, o que é que vocês não acreditam, ou por que vocês não acreditam dessa forma e assim por diante, e estabelecer os laços, ou estabelecer os limites do ecumenismo verdadeiro, né? Sim. Quando eu falo ecumenismo verdadeiro, é com quem eu posso ter comunhão. Então, eu tenho aqui a minha confissão de fé e tenho a confissão dos batistas. Examinando a confissão dos batistas, eu percebo que nós concordamos em 90%. E naquelas coisas que são essenciais. Então, eu posso ter comunhão com os batistas, posso ter comunhão com qualquer igreja cuja confissão confesse, né, desculpa a redundância, a mesma coisa básica que eu confesso também. Basicamente, o que a gente diz seria o credo apostólico, no caso. O credo apostólico, mais alguns pontos da reforma, né, como, por exemplo, a respeito da escritura. O credo não fala a respeito da escritura, né? Mas na reforma protestante isso foi destacado. Então, a confissão tem essa finalidade, ou tem esse benefício. Então, igrejas podem ser independentes, elas podem não ter o mesmo governo, mas elas podem professar a mesma confissão. Então, é isso que essas igrejas aí, algumas delas, pretendem, né? Não sei ninguém sabe se isso vai dar certo. Isso é um modelo que está surgindo por conta dos tempos, né, que a gente está vivendo, por conta do desgaste das denominações. Então, as alternativas estão surgindo, e essa é uma delas. Mas uma confissão de fé, ter uma confissão de fé, ajudaria a manter igrejas dentro daquela rede, né? Quem são as igrejas com quem eu vou ter comunhão, com quem eu vou partilhar e ter essa relação de fraternidade? O nome fraternidade é o nome que me ocorreu agora e que é o melhor. Essa fraternidade de igrejas. Estamos unidos pelo quê? E aí, então, nós teríamos uma confissão de fé que expressaria quem pode estar dentro dos limites dessa fraternidade. Então, seria muito útil, continua sendo útil dentro do modelo denominacional, que identifica quem nós somos, o que nós cremos, e dá base para a disciplina, dá base para a admissão de membros, demissão de membros e de igrejas, e assim por diante. Ordenação de pastores, lideranças, né? Uhum. Sim. A gente tem alguns exemplos até, né? O pessoal da Colisão pelo Evangelho, né? Do Gospel Collision, que eles são alguns tipos de unidade ou catolicidade que se tenta fazer, e tem uma confissão. A Fraternidade Reformada Mundial talvez também fosse melhor, porque eu participei, inclusive, da comissão que elaborou a Declaração de Fé. A Declaração de Fé que foi, inclusive, assinada pela IPB e por várias igrejas reformadas no mundo todo, uma declaração de fé muito ampla, que segue basicamente a Confissão de Fé de Westminster, mas expande para incluir assuntos que não foram tratados pela Confissão, que é do século XVII, né? Então, seria um exemplo. Um bom exemplo, né? E discutiu coisas como agora os movimentos de gênero. Sim, o pentecostalismo, a ordenação feminina, a questão da participação da mulher, a ecologia, então, a questão do meio ambiente. Mais contemporâneos. Isso. É interessante também, reverendo, porque quando a gente está pensando a respeito dessas questões acerca de confessionalidade, surgem vários problemas, né? Um deles é essa questão da fuga da denominação, mas muitas vezes você quer estar perto por conta da estrutura ou do respaldo que a denominação lhe dá. Então a gente vê isso por um lado, vê às vezes uma fuga por conta da confessionalidade, e algumas igrejas você fica assistindo
a problemática que ela está vencendo, né? Uns querem fugir da confessionalidade, outros querem estar perto por conta da estrutura que a denominação oferece, né? É mais difícil para a gente visualizar algumas coisas para fora, mas olhando aqui para o Brasil e o que a gente consegue assistir na IPB, é bem interessante como isso acaba acontecendo. Querendo ou não, a IPB também ainda é grande, né? Talvez, se acontecer alguma fragmentação lá para frente, a gente não tem como prever e visualizar. Bate na madeira aí. Né? Mas é difícil para a gente porque, pensando em nós como confessionais, às vezes a gente quer confrontar irmãos que a gente está vendo que ele não está sendo aquilo que ele disse que iria ser. Né? Nos votos, né? Nos votos que ele faz. Então é uma problemática que a gente acaba vivenciando também, né? Por conta ainda dessas várias facetas que podem mostrar para a gente. Em alguns casos, o que acontece, a gente, não tanto dos membros das igrejas, né? Porque eles não fazem tantos votos, eles não fazem votos ao entrar na igreja presbiteriana que chegam perto dos votos feitos pelos pastores, né? O problema são pastores que fazem os votos de dizer que creem na confissão de fé, que adotam a confissão de fé e os símbolos de fé da igreja presbiteriana, que inclui os 2 catecismos e o manual de liturgia, e a pessoa está sendo ou está sendo precipitada, ou ela está sendo desonesta, porque ela tem outros interesses, ela quer fazer parte da denominação por algum desses motivos que o Rodrigo falou aí, e a pessoa é desonesta. E aí, quando ela chega numa posição que ela se sente confortável, então ela vai manifestar realmente o que é que ela acredita, né? E aí se reflete no culto que esses pastores vão promover, nas doutrinas que eles vão ensinar, nas pessoas que eles vão chamar para ocupar o púlpito da igreja, o tipo de programação que eles vão fazer. Mas aí é uma desonestidade, né? O bom seria que pessoas que realmente não concordam com a confissão da igreja a qual eles professaram lealdade, peça para sair, né? Seja coerente, seja honesto. E alguns pastores fazem isso, né? São poucos, mas alguns fazem. E eu admiro Ninguém é obrigado a ficar, né? Ninguém é obrigado. Sim, Mas se vai ficar, tem que ser de acordo com as regras do jogo, né? Claro. sim. Existe um direcionamento, né? Eu falo disso também porque com o advento da internet, e a gente está pegando o embalo disso, né? Não é à toa, mas pessoas chegam a nós para perguntar das dificuldades que surgem, não somente para a denominação, mas para determinados pastores que não assumem a postura que deveria, né? Ou a liderança, pensando um pouco mais como, né? Não só o pastor, mas o conselho em si. E eu já cheguei a dizer assim, essa dificuldade quem vai enfrentar é a própria pessoa. Porque se a gente tem irmãos que se debruçam, que estudam, ele não vai ter dificuldade, né? É tipo assim, as pessoas entram na internet e veem pastores pregando expositivamente, por exemplo. Vê o reverendo Augusto pregando expositivamente. Quando ele chega na igreja, e aí não é nem a questão, aquela comparação que eu vi até o senhor citando na live sexta-feira, citou até Jeremias, que diz assim, quando você voltar, quem vai estar aqui sou eu. Não é nem esse tipo de coisa, não é que a pessoa quer que o pastor seja igual a Augusto, mas ele vai conseguir enxergar se o pastor está pregando expositivamente, se ele é honesto confessionalmente, se ele está seguindo essas linhas, por quê? Para mim, a internet escancarou ainda mais esse tipo de problema. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Ou para o bem ou para o mal, né? Mas... O problema é esse, né? Não, acontece. Acho que tem em poucas palavras, que o senhor responde quando alguém pergunta assim, o que fazer quando na minha cidade a igreja presbiteriana não é reformada? Eu queria me lembrar da resposta. Qualquer coisa, digita EPP e Augusto Nicodemos, você encontra no canal. Essa pergunta. Porque é complicado, né? A pessoa procura a igreja presbiteriana, vai lá e toma um susto. Infelizmente. Isso aí é, como eu disse, é desonestidade do pastor e falta de vigilância do presbitério. E às vezes o presbitério também está meio contaminado, todo com contaminado com isso. E aí a gente tem que voltar para ser confessional. É por isso, né? Exatamente, é por isso que vai aparecer esses movimentos dizendo que o melhor mesmo é a gente ser uma igreja
independente, a gente vai seguir a Bíblia, vai seguir a palavra de Deus e tudo. Não sei se isso vai funcionar, porque, biblicamente falando, temos presbitério. Isso aí não tem dúvida, não é? Então, é difícil. Uma coisa interessante dentro desses movimentos independentes, e fica visível, né, muitas vezes, é o movimento do mega church também, né, que a gente vê o crescimento de igrejas locais crescendo, e igrejas realmente com 15, 20, 30, 40 mil membros. Como é que o senhor enxerga? E aí vale a pena pensar como pastor, mas também como membro. Talvez, especialmente Zé Amadeus pode falar um pouco, porque a pessoa de nós aqui não tem um ofício. Não sou da eclesia. Não, exatamente, não é oficial. Pensar assim, como é que uma pessoa participante de uma igreja como essa, né, 30 mil, 40 mil membros, pode viver o discipulado, pode ser pastoreado, etc. Mas o pastor mesmo, como é que o senhor vê esse movimento de mega church, né? Eu, sinceramente, eu acho que tem lugar para mega churches e tem lugar para as igrejas locais de proporção menor. As igrejas menores, as igrejas locais, elas promovem comunhão dos membros muito mais do que uma mega church, a não ser que, eu vou dizer qual seria o modelo, mas promove melhor a comunhão dos membros, a visitação, o cuidado pastoral, não tenha dúvida, não é? E nós precisamos desse tipo de igreja. Como precisamos? Mas, por outro lado, igrejas grandes, elas têm um potencial missionário e financeiro e de visibilidade, de alcance pela mídia muito grande. E nós precisamos também disso. Precisamos de igrejas que tenham aporte financeiro, que investam em mídia, comprem um canal de televisão, que tenha gente para mandar missionário para as várias partes do mundo, que tenha pessoal para criar ministérios, ministério de ajuda, ministérios de ação social, núcleos políticos, por assim dizer, para discutir política, enfim, né? Tem tanta coisa que pode ser feita que numa igreja local pequena de 100 membros, 120, 200 não consegue fazer. Mas uma igreja já passando de 2 mil membros, 3 mil membros, ela pode fazer isso, né? Ela tem isso aí. Uma coisa que uma mega church pode fazer e deve fazer para suprir a necessidade da comunhão é um bom ministério de pequenos grupos, de grupos familiares muito bem preparados e estruturados, sob liderança, com a teologia, com líderes capacitados para isso, então, que se encontram durante a semana, e isso pode suprir, em parte, a comunhão que se tem numa igreja local. O ruim é quando essas grandes igrejas, elas são igrejas de evento. Elas têm as congregações, né, espalhadas, e elas se reúnem no domingo, fazem um mega ajuntamento no domingo. E aí a igreja vive mais desse tipo de evento. Não tem uma vida eclesiástica, uma vida de procurar um membro e tudo mais. Mas se pelo menos tiver esse modelo de pequenos grupos que funcione bem, então uma grande igreja... Talvez com presbíteros, né? Com presbíteros. Sim, gente preparada para isso aí. Vai ajudar a suprir essa falta de comunhão que uma mega church, que é o problema de uma mega church. Uma igreja muito grande. É engraçado, Ronaldo, para eu falar um pouco enquanto membro, né? Eu só fui membro de 2 igrejas minha vida inteira, né? A Igreja Presbiteriana Casa Caiada, a primeira Igreja Presbiteriana do Recife. E é muito engraçado pensar que ambas são igrejas relativamente grandes. Não é esse nível de 2 mil membros, 3 mil membros. Mas como você vê que, apesar desse modelo que o pastor Augusto falou, ser de fato você conseguir, através dos pequenos grupos, fazer um suprimento de uma comunhão, né, que naturalmente é perdida quando você tem uma igreja de... Eu digo que se você tem igrejas até do tamanho das que eu já fui membro, né, de 500, 600, 700, 800 membros, você já tem alguma perda de comunhão naturalmente. Você não tem como saber o nome de todas as pessoas. Decorar o nome de 800 pessoas, você é um fenômeno. Então, eu particularmente, enquanto membro, eu sempre me senti, obviamente, abençoado por ter os pastores que eu tive a oportunidade de ter, mas de entender que, de fato, um modelo, mesmo as igrejas menores, também podem desfrutar desse tipo de benefício dos pequenos grupos,
principalmente quando você tem presbíteros que são capacitados para isso e que ajudam os pastores, porque naturalmente os pastores não conseguem fazer tudo, né? Isso é uma coisa muito importante, até acho que a gente até enquanto confessional dizer que os pastores, os presbíteros nada mais são do que pastores. Então os pastores não são só os pastores, são os pastores e os presbíteros. Então quando você tem isso, quando você tem presbíteros que são engajados, que estão lá junto aos pastores, labutando e de fato pastoreando a igreja, faz muita diferença. O alcance é maior. Faz muita diferença. Exato. O alcance é maior. Não é nem só o fato de eu ser pastoreado, mas muitas vezes as pessoas simplesmente saberem que eu existo. Né? Porque às vezes só isso. Então, assim, eu tô doente. Então, assim, eu tô doente, eu preciso ligar para mim. Né? Óbvio que muitas coisas acontecem nesse meio campo, mas é o mínimo de atenção, receber uma ligação, receber um cuidado da igreja que só a igreja consegue fazer. E aí, só para finalizar, pastor, porque assim, não existe nada tão importante, né, como eu estava falando, como essa comunhão da igreja, que as igrejas pequenas, né, inclusive eu tenho muita curiosidade de um dia ser membro de uma igreja menorzinha. Espero ter essa oportunidade um dia. Vai plantar a igreja. Eu ia falar isso. Não saia de uma igreja só para ter a experiência. Não, vai plantar a igreja. Não, quem sabe. Vou procurar uma para te mandar. Não, mas eu já estou bem suprido de igreja. Quem sabe no futuro, se eu me mudar, e quem sabe a gente pensa nisso. Mas, assim, é muito importante porque a igreja pequena, de fato, deve ter uma coisa muito diferente da atenção do pastor. Não que os pastores... Né, não dão atenção, mas quanto menos pessoas você tem para se preocupar... A atenção é maior, né? A atenção é maior, isso é natural. Não tem como você dar atenção a 10 mil pessoas. Né? Então, isso é muito importante. A gente, caminhando aí pro último tema aqui nosso, dentro dessa questão de igreja ainda, uma pergunta que geralmente entra muito para a gente que é pastor, né, reverendo? Afinal de contas... Qual é a liturgia bíblica de uma igreja? Né? O senhor falou um pouquinho de liturgia enquanto falava dos movimentos pentecostais, e há realmente uma diferença. Né? Você entra numa igreja pentecostal, você tem um jeito. Você entra no neopentecostal, tem outro jeito. Você entra numa reformada, tem um jeito. Você entra numa tradicional, tem um outro jeito. O senhor, como teólogo bíblico, né, dentro dos seus estudos, o senhor encontra na Bíblia uma liturgia para a gente seguir? Depende do que a gente quer dizer com liturgia. Geralmente, quando se fala liturgia, se refere a uma ordem do culto. Então, qual a sequência dos elementos de culto e que elementos são esses? Então, biblicamente falando, nós não temos uma liturgia, não tem nenhuma prescrição bíblica da ordem dos elementos de culto. A gente sabe que os elementos são encontrados na Bíblia, que é a oração, leitura e pregação da palavra, os louvores, a celebração dos sacramentos. Então, tudo isso são os elementos que constituem um culto. Fora isso, a Bíblia não estipula nada a não ser princípios, que o culto tem que ser cristocêntrico ou teocêntrico, centrado na pessoa de Deus, o Deus triuno, que o objetivo do culto é a edificação. Paulo explora muito esse princípio lá em 1 Coríntios 14, quando ele queria ajudar a igreja de Corinto, que estava dando ênfase ao dom de línguas sem tradução, sem interpretação, todo mundo falando ao mesmo tempo e que ninguém entendia e não edificava a igreja. Paulo usa o princípio da edificação para dizer que se não for interpretado, não pode ter língua, não pode falar em língua durante o culto. Então isso é um princípio. Ou você vê outro princípio ali no capítulo 12, quando ele diz que pelo Espírito Santo ninguém pode dizer que Cristo é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E Paulo está falando isso no contexto de culto, onde aparecia gente durante o culto dizendo que era falando pelo Espírito Santo e dizendo que Jesus era maldito, não é? Então o Espírito Santo aponta para Cristo no culto. Então a centralidade de Cristo, o propósito da edificação, a simplicidade, a falta de visual, eu digo assim, de elementos visíveis que distraiam a atenção. O princípio da verdade do Espírito, né? Adorando a Deus sim, em Espírito e em verdade. Sim. Né? São princípios que controlam o culto. Então, dentro desses princípios e dentro desses elementos, existe uma grande possibilidade, uma margem para variação.
Você pode começar com oração, você pode começar com leitura da Bíblia, você pode começar com um hino. Não tem nada na Bíblia que vai dizer exatamente como é que deve ser a sequência, né? Então a gente opta, geralmente a liturgia reformada, ela tem uma parte inicial de chamar a adoração propriamente dita, confissão de pecados e edificação, seguindo Isaías capítulo 6, que é a visão que Isaías tem de Deus, né, que segue todos esses passos aí. Mas isso não é obrigado. Isso aí é apenas uma inspiração, uma sugestão. E nesse sentido, em termos de culto reformado, a gente pode falar de princípios e de elementos. Sim. Mas não de liturgia, se liturgia se refere a uma sequência padrão, uma ordem fixa, né? Fixa, que se segue todo o culto. Isso aí, quem tem são os irmãos da igreja luterana, da igreja metodista, eles gostam, a episcopal também, mas não os presbiterianos. Mas pensando sobre esses princípios que o senhor falou e que não existe um padrão, né, concreto de, vamos dizer assim, engessado para se seguir, mas existem limites, né? Sim. Que precisam ser estabelecidos. Como o senhor disse, existem princípios que serem aplicados nos cultos. Qual o limite do culto cristão? Qual o limite do culto? Boa pergunta. Eu creio que tudo aquilo que for centrado no homem, quando o culto vira, de alguma maneira, um entretenimento, ou um show, ou uma apresentação. Quando Cristo já não é mais o centro, quando tem partes do culto que não são inteligíveis e que não ajudam o crescimento e o entendimento, como, por exemplo, coreografias, teatro dentro do culto. Os reformadores acabaram com o teatro que havia no culto católico, exatamente por isso, porque não entendiam que esse princípio limitava o que podia ter. Você não podia, né, quando chegava nesse ponto aí, já estava fora do que era o culto bíblico. No final de 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz, se referindo ao culto, fazei tudo com ordem e decência. Ordem e decência. Então, o que passar disso aí, a gente não deveria admitir. Os limites são esses estabelecidos pelos princípios e pelos elementos de culto, né? Dança, por exemplo, não é elemento de culto. Ela não é prescrita no Novo Testamento como parte do culto. Reverendo, foi uma alegria recebê-lo aqui no nosso episódio do Confessional Podcast. É um prazer tê-lo aqui para nós conversarmos e aprender com o senhor. Com certeza todos nós aprendemos e aqueles que nos ouvirão também aprenderão um pouco com a sua sabedoria. Espero que o senhor volte em outras oportunidades e que nós possamos gravar bons episódios aqui no nosso Confessional Podcast. Muito obrigado, Uriel. Obrigado, queridos colegas, irmãos. E, com certeza, para mim vai ser um prazer contribuir para o Confessional Podcast. Alegria. Excelente. Pessoal, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, deixe seu comentário. Na descrição tem o nosso site, o nosso e-mail, se você quiser mandar alguma sugestão. Como o próprio Ronaldo sempre diz, pode mandar reclamação. Talvez você seja bloqueado, mas pode mandar, fica à vontade. Acompanhe, manda para ele. Acompanhe o Confessional Podcast nas redes sociais, também nas plataformas digitais, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. E nós esperamos que esse episódio tenha abençoado as suas vidas. E fiquem com Deus e até o próximo episódio aqui nesse mesmo canal.